Fala, meus queridos, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Depois de muito tempo estou de volta para trazer uma mensagem para vocês. E hoje queria falar um pouco sobre o nosso chamado primário, o nosso maior propósito como seres humanos, que é se relacionar com o nosso Criador. Todas as vezes que nós falamos de chamado, ou quando os outros nos perguntam qual que é o seu propósito, qual que é o seu chamado nessa vida, a gente sempre pensa em coisas que nós temos que fazer. Então a gente sempre vai falar de alguma profissão que a gente quer servir, ou de alguma faculdade que a gente quer ingressar. A gente sempre pensa no lado operacional. Mas quando nós falamos do nosso maior chamado nessa terra, nós temos que olhar para um único lugar: ser amigo de Jesus, ter relacionamento com Deus. Esse é o nosso chamado primário, é a razão pela qual eu e você foi criado, para se relacionar com o nosso Criador. E para a gente iniciar, eu queria ler com vocês o Evangelho de Marcos, no capítulo 3, nos versículos 13 e 14. E a Bíblia diz: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Aqui Jesus está escolhendo os seus 12 discípulos, e antes de Jesus direcioná-los para fazer algo, a palavra fala que Jesus designou 12 para estarem com ele. Antes de tudo, Jesus anseia em ter um relacionamento conosco. Antes de fazermos algo para Deus, Deus quer que a gente seja amigo dele, tenha tempo de comunhão com ele, tempo para conhecê-lo e para sermos conhecidos pelo Senhor. Então, nesse chamado dos 12 apóstolos, existe uma ordem, existe mesmo esse significado do nosso chamado primário, que é se relacionar com Deus. Jesus nos chama para um relacionamento de amizade. E João 15, no versículo 15, a Bíblia diz: já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos. O Senhor anseia em se relacionar conosco. E essa é a beleza do Evangelho. Ser humanos falhos como nós podemos ter acesso a esse lugar de se relacionar com o nosso Criador. E existe um desejo fundamental nos nossos corações. Existe um anseio de nos relacionarmos com o nosso Criador. Quando nós olhamos para o início da história da humanidade, uma história muito conhecida, a história de Adão e Eva. O homem e a sua mulher no jardim, eles comem do fruto proibido e pecam contra o Senhor. E lá em Gênesis 3, nós podemos ver uma das expressões mais fortes das Escrituras. Gênesis 3, versículo 8, a Bíblia diz: quando ouviram a voz do Senhor, aqui está falando de Adão e Eva, quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Adão e Eva são formados por Deus, são colocados no jardim, e Deus descia naquele jardim para se relacionar com a sua criação. E após o pecado, o homem e a sua mulher, uma das primeiras consequências que nós vemos é que o ser humano se esconde da presença de Deus.
E isso é algo que eu e você muitas vezes temos falhado. Nós estamos nos escondendo da presença de Deus. Nós não estamos nos relacionando verdadeiramente com Deus. Nós não temos tido tempo de devoção, tempo de leitura da palavra, tempo de oração, jejum. Nós estamos sendo afogados pela nossa rotina, pelos nossos compromissos, pela correria do dia a dia e estamos deixando o Senhor de lado. Muitas vezes nós não estamos cumprindo o nosso chamado primário, que é de se relacionar com o nosso Criador. E nós precisamos consertar isso para ontem. Nós precisamos reorganizar quais têm sido as nossas prioridades, quais têm sido a alegria do nosso coração, porque o Senhor tem que ser o primeiro. E nós temos que corresponder a esse chamado de se relacionar com o Senhor antes de tudo. Deus tem que ser o primeiro, Deus tem que ser o centro dos nossos corações e nós temos que cumprir com excelência o nosso chamado primário de se relacionar com o nosso Pai. Um dos perigos que nós podemos sofrer é o de se acostumar com a presença de Deus, perder o zelo, a reverência, o temor pela presença de Deus. E esse é um perigo que nós não podemos vacilar. Nós não podemos tratar de qualquer forma. Nós temos que nos relacionar verdadeiramente com o Senhor, com corações desejosos pela presença do Senhor. Porque Deus sempre tem algo novo para nos ensinar e para se revelar a nós. Assim como o texto conhecido de Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mais do que nós desejamos nos relacionar com Deus, Deus deseja e ama se relacionar conosco. Deus tem um carinho e um amor em ter um relacionamento de amizade com os teus filhos. E assim como Davi, que uma coisa a gente peça ao Senhor, que a gente possa morar na casa do Senhor todos os dias da nossa vida. Esse é o nosso maior chamado, é a nossa missão nessa terra, ter relacionamento com Deus, conhecer ao Senhor e ser conhecido por Ele, para que aí sim, desse lugar de conhecer ao Senhor, a gente possa pregar o Evangelho, a gente possa servir ao Senhor na nossa escola, na nossa faculdade, no nosso trabalho, na nossa família. Quando nós conhecemos ao Senhor, nós temos essa alegria de revelá-lo para os outros, de pregar o Evangelho, de apresentar o Senhor para os outros. Então, que eu e você se dedique para cumprir o nosso chamado primário, que é o de se relacionar com o Senhor. Que a gente não trate a presença de Deus de qualquer forma, que a gente não se acostume, que a gente não caia em um lugar de religiosidade, mas que os nossos olhos, que os nossos corações cumpram com excelência essa nossa missão e esse nosso desafio de nos relacionarmos com coração sincero com o Senhor. Espero que você tenha gostado. Daqui para frente pretendo trazer mais vídeos. Hoje foi um vídeo mais curto, porém muito importante, de nós sermos lembrados que o nosso maior chamado, o nosso primeiro chamado é de se relacionar com o Senhor. O nosso maior propósito é ter uma vida de obediência, de santidade ao Senhor, uma vida que honra o nome de Deus. Se você gostou, curte esse vídeo, compartilha. Caso você não é inscrito aí no canal, se inscreve, ative o sininho para que o próximo vídeo que eu postar você receba esse vídeo.
e que a gente continue juntos nessa caminhada de nos relacionarmos com o nosso Criador.